torcida do Fogão, estamos aqui para mais um breve comentário a partida de um jogo do nosso Botafogo Futebol e Regatas. Então, falando sobre o jogo da Sul-Americana, né? Botafogo versus Independente. É isso? Isso aqui. Botafogo versus Independente. 3, Independente 0. Bom, gente, o jogo relativamente saberíamos que seria fácil, mas na situação que está o Botafogo aí politicamente, achávamos que seria muito... teria alguma influência, aquilo tudo dentro do gramado, saída do Barbosa, recuperação judicial, esses papos tudo, né? Vamos para o jogo escalação. No momento, eu fiquei meio assim com a escalação. Porque... como é que eu posso... vamos falar para vocês assim. A gente não está numa situação tão boa, né? Para estar fazendo determinadas alterações, né? E jogadores têm que ser, vamos dizer assim, testados, outros têm que se firmarem, né? Bom, na realidade, ele escalou uma partida com o Neto, o Telles, o Bastos, Alexandre Barbosa e o Ponte. Subtende-se que ele preservou, descansou o Ferrarese. Fez o meio-campo com o Alan e o Medina, o Edenilson, e na frente ele botou Cadi, Montoro e Arthur Cabral. Eu, particularmente, não colocaria o Cadi, mas ele fez uma grande partida. Está soltando. Montoro fez uma boa partida. Apesar de a gente estar falando mal dele, mas fez uma boa partida. O Alan fez o seu feijão com arroz. E o Medina está crescendo cada vez mais. Não precisou usar o Danilo, descansou ele. E o Cabral. Primeira bola na área, o nosso goleiro bate roupa, mas ele ia pegar a bola. Aí vem o Bastos desesperado, dá um bico na bola, falta de confiança, né? Claro, ele não passa essa confiança, mas ele pegaria a bola. Não foi uma defesa, foi um em 2 tempos, que assusta por causa do que vem ocorrendo aí com ele e com os goleiros do Botafogo. Mas nada que complicasse, as outras foram pro gol. Ele trabalhou bem. Numa grande defesa, mas trabalhou bem. O Pontes, cada vez mais, ao meu ver, tinha que ser titular, principalmente nesse esquema. Telles, também. O Bastos jogou normal. E o Barbosa, a gente sempre com o pé atrás, né? Porque às vezes ele faz uma boa jogada, às vezes ele se segura, às vezes faz uma besteira, tá com pensamento fora, apesar das políticas aí. E no ataque, o Edenilson apareceu um pouco, foi aparecer um pouco mais no segundo tempo. O Cadi jogou bem. O Montoro puxando a responsabilidade para ele. E o Cabral não fez gol, mas ele trabalhou muito, jogou bem. Claro que centroavante ainda tem essa imagem, centroavante tem que fazer gol, centroavante tem que estar em campo, ajudar, dar assistência. Se ele abrir o espaço, beleza. Lutou, não foi aquele cara fora da caixinha. E o Matheus Pontes faz um gol, um bonito gol. Tiro cedo, poderia ter sido muito mais no primeiro tempo. E o Botafogo vai dominando. Volta para o segundo tempo, faz as substituições, melhora mais ainda, faz os 2 gols, tá? E poderia ter feito mais também. Se o Botafogo desse de 7, 8 seria normal.
Não desmerecendo, mas o tipo de jogo o Botafogo dominando. Isso deu moral para o time para a partida do Brasileirão, a próxima partida. O que nós temos que deixar aqui bem claro é que isso tudo vai mudar. Barbosa vai sair, está praticamente certo. Meio do ano Danilo sai, Montoro deve sair também. Acredito que Medina também saia, porque vão ter que baixar a folha e ter que vender e pegar o ativo. E a garotada, esse pessoal que está ficando, é que vai levar o Botafogo até o final do ano. Não acredito em grandes janelas abertas para o Botafogo, se for um ou outro aí mediano. E o que nós temos que lutar é por isso aí, por uma Copa. O Botafogo está indo bem. Até que no Brasileiro parece que está em sétimo, oitavo, um negócio desse, né? Não me lembro. Aquilo que eu falei para vocês, o Botafogo esse ano é para ficar entre os 10 primeiros e mais próximo do quinto. É o que eu vejo, né? Pode ser que dispare, nada de campeonato, pode ser que dispare. Acredito na Copa do Brasil e a Sul-Americana. Se ele passar em primeiro na Sul-Americana, vai pegar força. Né? Isso é o que o Botafogo está produzindo. E o nosso técnico está começando a botar o tempero no feijão com arroz nosso, que eu sempre falo para vocês. Começando a botar o tempero. Está começando a parecer o time do Arthur Jorge. Não em valores individuais, mas em esquema. A gente consegue ver o esquema já dentro de campo. É só sair do pardal, fazer o feijão com arroz, temperar, aí sim começar a fazer os testes. E parece que ele está começando a blindar o nosso vestiário, a blindar os jogadores, a fazer esse trabalho psicológico, que é muito importante. É notório que o Botafogo melhorou muito. Vai perder? Claro que vai perder. Esse time nosso não é imbatível. Mas acredito que ganhe mais. Não levou gol, apesar do time ser fraco, mas outros times fracos fizeram gol na gente. Já pode ser uma recuperação. E ele acertar aquele miolozinho ali que, por o Alan jogar, acertou. Não tivemos surpresas. Que antes a gente fazia um gol, dava acomodada, eles iam lá, empatavam e se transformavam em horror o nosso jogo. Mas uma coisa muito importante que eu vi foi a vontade do técnico ganhar. Vai para cima. Se der para meter 10, mete 10. Faz substituições, vai para cima. Isso é importante nesse momento. Muito importante. E não tem mais o que dizer. O Botafogo dominou o jogo, poderia ter feito uma goleada histórica, mas fez um bom resultado. É o primeiro do grupo. Dá para manter isso lá fora, nos jogos de fora. E se classificar bem e manter com isso, dá uma força para manter um campeonato brasileiro mais tranquilo. A Copa do Brasil ainda é uma incógnita, né? Nós vamos ver aí, depois se passar da chapa, que eu acredito que passe, como é que vai se comportar os jogadores. Mas pegou fôlego. Pegou fôlego. E vamos esperar aí os bastidores para ver como é que fica aí os jogadores, para ver como é que fica, quem sai, quem permanece, quem não permanece, quem sobe, quem não sobe. O Sub-20 perdeu ontem, né? Eu estou fazendo esse vídeo 2 dias depois do jogo, justamente para ver aí a mídia, apesar que eu não vi muita coisa não, porque quando começa a falar muita besteira eu pulo fora. Mas para ouvir pelo menos a tradicional. E o Botafogo perdeu de 1-0 para o Vasco, mas jogando bem, a garotada está bem, né? E vamos ver como é que vamos aproveitar. Eu só estou ainda com a pulga atrás da orelha do Vidalba, que ninguém sabe falar. As fontes, né, milagrosas dos informantes do Botafogo não sabem falar. Engraçado, né? A fonte era para falar uma coisa tão simples, né? O que está acontecendo com o Vidalba. Fala da vida pessoal do dirigente, do dinheiro, de tudo que é, dos crimes, mas não fala por que o jogador não está jogando, se está treinando bem, se não está treinando bem. Não tem um bozó lá vendo isso não.
Mas espero que ele seja aproveitado. Tem partidas, por exemplo, essa última, se ele tivesse, certamente ele ia se dar bem, porque estava aberto o campo para a ponta, né? Apesar do Cadinho ter jogado bem. Tá bom? Gente, foi o que eu vi. Vamos rumo aí a Sul-Americana, para ver se a gente pega esse título. Ganhar, pagar bem, dar uma melhorada nos cofres, né? Do Botafogo e levantar a moral desses jogadores que eles merecem parabéns, porque apesar dos pesares, das críticas em uns e outros, são guerreiros, né? Em tudo que o Botafogo está passando. Tá aí. Aceitando isso tudo, tá jogando. Né? Tá bom? Foi o que eu vi e comentei dessa partida. Como dizia João Saldanha, até a próxima.